Cara, o Jair está perguntando aqui se ele tirar a rainha da colmeia na hora do manejo, se isso acalma ou estressa as abelhas. Não vai fazer diferença não, cara, tá? Isso aí vai fazer com que as abelhas se confundam, porque a rainha está ali o tempo todo emitindo o cheiro dela para manter a unidade da colônia. Se você tira a rainha, isso vai deixar ali as abelhas ali, confusas, o que é que está acontecendo que a rainha não está ali. Deixa a rainha quietinha lá, não vai fazer diferença você tirar a rainha ou manter ela na hora da revisão, não. O Bruno Bokanowski, ele pergunta pra gente, ele fala, boa noite, Armindo. Passar no núcleo populoso para caixa ninho, mesmo que ela esteja com realeiras para enxamear e a rainha em dia de pausa, olha, se adianta passar... Se a rainha tiver em dia pausa? Se você tá vendo realeiras no enxame e você não tá vendo ovo, a rainha não está em diapausa, não. A sua rainha enxameou. Olha bem, se a colmeia ela tem realeiras, você está com o núcleo, quer passar para o ninho, aí você não localizou cria nova, mas ela tem realeira, a rainha está em diapausa? Negativa, a rainha enxameou, e por isso que elas puxaram realeiras. Então você vai esperar a rainha nascer, você vai esperar a rainha fazer o voo de fecundação, você vai esperar ela entrar em postura, e aí depois que ela entrar em postura, você vai transferir para o ninho e continuar o crescimento do enxame. Cuidado com a interpretação da diapausa. A diapausa ela existe se você não encontrar realeira. Você não encontrou realeira, não encontrou cria nova, é 90% de chance que a rainha está em diapausa, porque não tem realeira. Agora, se não tem cria nova e ele encontrou realeira, não é diapausa não. Sua rainha já foi embora, meu amigo. Ele está falando que a rainha continua na colmeia e tem ovos. Ah, tem ovos? Tem ovos. Mas Então ela não está em diapausa. Então ela não está em diapausa. Se tem ovos e ela está com a realeira, você pode passar para o ninho, destruir as realeiras, porque a rainha está em postura. Tá? Então beleza, tranquilo, meu amigo. Manda brasa. Se tem a rainha e tem... E tá botando? Não, tem a rainha, tá botando e tem a realeira, é sinal que ela vai enxamear? É sinal de que o enxame está sem espaço, pedindo pelo amor de Deus para passar para ninho. Só que você vai ter que destruir essas realeiras quando você transferir para o ninho. Porque se você transferir para o ninho e nascer uma rainha daquelas, aquela rainha mais velha vai pegar um grupo de abelha e vai dar com o pé na peteca e vai embora. Tá? Então você tem que destruir as realeiras. Ele está perguntando, mas aí passando para o ninho, não enxameia? Passando para o ninho, você destruindo as realeiras, não enxameia, porque não vai nascer rainha. E tem espaço para crescer. E tem espaço para crescer, então você vai cortar o ímpeto enxameatório dela. E tem a cria nova que ela não vai abandonar a cria E nova. tem a cria nova que ela não vai abandonar a cria nova. Então manda abraço que vai dar certo, mas destrói as realeiras. O Apiário Cordeiro, ele pede pra gente falar um pouco sobre a introdução da princesa e rainha, que ele acredita que é um dos maiores gargalos para a maioria dos apicultores. Sem dúvida. Tem dificuldade mesmo da data, da forma de introduzir essa princesa? Meus amigos, o grande segredo de introdução de rainha é você estabelecer a carência da rainha na colmeia. O segredo todo está nas abelhas da colônia entenderem que elas estão órfãs. Entender a escassez da rainha. Tem que ter escassez da rainha na colmeia. Se não tiver escassez, né, Pedro? Não vira. Então a rainha, as abelhas têm que sentir falta dela. E para isso, você tem que orfanar a colmeia 24 horas. 70% da introdução da rainha é a orfandade que as abelhas vão sentir da rainha. A saudade que elas vão sentir da rainha. Isso aí vai responder por 70% da introdução. No ato da introdução, é importante que se você tiver a rainha velha da colmeia, ou seja, uma troca simples, você capturar a rainha no dia anterior, deixar as 24 horas de tempo ali para que ocorra o sentimento de orfandade nas abelhas, e quando você introduzir a rainha, pega a rainha velha, mata a rainha velha e esfrega as vísceras dela na gaiola da nova. Para o cheiro da rainha velha passar para a rainha nova. Aí você vai fazer uma introdução aonde você vai ter 99,99% de aceitação. De cada 1000 colmeias, elas vão recusar uma rainha. Ah, eu não tenho rainha, Armindo. Eu fiz divisão de enxames e eu vou introduzir a rainha naquela colmeia. Seja ela, pessoal, rainha ou princesa. Estou falando para as duas, tá?
Se você vai introduzir de um enxame que você não tem uma rainha velha porque você fez divisão, com a ponta do formão, não com o seu dedo, com a ponta do formão, pega um pouquinho de mel do favo e esfrega na gaiola da rainha nova. Se você for com o dedo, vai cheiro do seu dedo, elas vão recusar a rainha. Porque está indo um cheiro diferente que não tem nada a ver com a abelha, que é o seu cheiro. Então pega a ponta do formão, esfrega na gaiola, introduz a gaiola que elas vão ter uma aceitação perfeita ali da rainha virgem ou da rainha fecundada, da princesa ou da rainha mãe. Né? O Farias Alves, ele pergunta por que a colmeia começa a ficar zanganeira. A colmeia começa a ficar zanganeira porque ela entra numa situação de estado febril de enxameação, ou seja, nasceu a primeira princesa, a rainha mãe pegou um bolo de abelha e enxameou. Só que ainda tem um monte de realeiro para trás. Nasceu a segunda princesa, a primeira princesa enxameia. Nasceu a terceira princesa, a segunda princesa enxameia. E aí a quarta aciona a terceira, a quinta aciona a quarta, e aí ela entra no estágio de enxameação quase que incessante, indefinido. Quando chega ali por volta da oitava, nona rainha enxameando, já não tem mais ovo de cria nova para poder gerar uma nova rainha. E aí todas as rainhas já enxamearam. Quando as abelhas se veem numa condição de que elas não têm mais cria nova para poder tentar gerar uma rainha, o que a abelha operária pega e faz? Ela começa a botar ovo, Thiago. Ué, Armindo, mas a abelha operária bota ovo? Bota. Ela é uma fêmea. Ela é uma fêmea estéril. Ela não dá conta de fecundar com o zangão, porque os órgãos sexuais dela não se desenvolvem para conseguir cruzar com o zangão. Mas ela tem ovário. E ela bota ovo igual a rainha. O ovo da rainha, quando ele não é fecundado, ele não gera o zangão a partir do gameta exclusivo da rainha? Então o gameta da operária, ele também vai gerar um zangão. E ele carrega 100% dos genes daquela operária que o gerou. Olha bem que interessante. Se a rainha bota um ovo não fecundado, aquele zangão carrega 100% dos genes da mãe. Se o zangão, ele nasceu de uma operária, ele carrega 100% dos genes da operária, com uma carga genética que veio da rainha que originou aquela operária e uma carga genética do zangão que originou aquela operária. É diferente do zangão que veio da mãe. Então é um pouco assim que funciona o processo de colmeia zanganeira e o surgimento da colmeia zanganeira na colmeia. Muito bacana isso aí. Essa aula eu acho fantástica, eu já assisti ela no curso. Não, ela é sensacional. A questão da partenogênese, né? É bacana, né, Pedro? O Pedro tá caladinho ali, só vendo ali, observando ali nos bastidores, né, Pedro? Mas Pedrão tá firme aí com a gente aí, gente. Firme e forte. Isso aí. Você já teve alguma rainha campeã, professor? Olha, se vocês entrarem no site da Cia da Abelha, tem lá a foto de uma rainha que a gente sempre coloca, uma rainha muito próxima, né? Onde tem até o pelo da rainha. Aquela rainha foi a campeã nossa de todos os tempos. Ela não foi campeã de mel, não. Ela foi campeã de própolis. Lá na Toca dos Buacos, essa colmeia, ela deu pra gente, no período de 1 ano e meio, ela dava 1,6 kg de própolis por mês. Uma colmeia normal dá 300 gramas. Nossa Senhora. Uma colmeia, quando ela é estimulada com coletores de própolis, ela dá ali 500, 600 gramas. Essa rainha dava 1,6 kg de própolis. Mais 3 vezes, vai. Foi 1 ano e meio dando. Quando ela começou a esgotar a postura dela, essa rainha foi vendida para o professor Spencer lá na USP em Ribeirão Preto. Ele pagou 5 mil reais nela. Nossa, ela já esgotando. Ela foi para onde? Para uma colmeia matriz, que é uma colmeinha de 3 quadros, para passar a botar o quê? 100, 150 ovos por dia. Só que cada ovinho daquele virava uma rainha, filha dela. Ele ainda conseguiu manter a sobrevida dessa rainha até 5 anos e meio, obtendo filhas dessa rainha por ainda 3 anos e meio depois que ele comprou da gente, e produzindo aí milhares dessas rainhas aí para produtores de própolis no sul de Minas. Tem muito produtor de própolis no sul de Minas que tem genética dessa rainha produzida pelo professor Spencer e nem sabe que foi matriz que saiu do nosso apiário. Dinheiro bem pago dele, 5 mil Rapaz, bem pago. imagina, uma colmeia dá, multiplica aí, Pedro, 1,6 kg vezes 12 meses do ano. É muito dinheiro. Né? Bota uma matemática dessa aí e depois multiplica aí por 300 reais o quilo da própolis, que era o preço que a gente vendia na época.
E o Fábio faz a pergunta pra gente. A troca de rainha de forma natural por puxada na entre-safra, ele pode fornecer o xarope com glicopan? Não. Como que vai acontecer isso? Anota bem. Aí no sul, pensando aí Santa Catarina, falando agora do calendário apícola aí, a safra para vocês começa a partir do dia 21 de setembro em diante, né? Que você tem ali do dia 21 de setembro até o dia 21 de março, o período todo de primavera, verão, que é quando acontece a safra de mel. O manejo pré-safra, ele vai acontecer então do dia 21 de julho até o dia 21 de setembro. Ok? Do dia 21 de julho até o dia 21 de setembro. Então, no dia 21 de julho, você já tem que estar com as suas colmeias todas prontas para entrar a alimentação de crescimento e a troca de favo velho. Se você vai optar pelo processo de troca das rainhas com puxada natural, então tem que acontecer 30 dias antes do início do manejo pré-safra. Então você vai fazer a eliminação das rainhas por volta do dia 21 de junho. Para quando chegar no dia 21 de julho, você já ter as suas colmeias com as rainhas já puxadas botando. Aí você vai entrar troca de favo velho e alimentação com as colmeias já com rainha nova. Mas aí você tem uma variante, que você está no sul do Brasil, e 21 de junho é um frio desgramento, meu amigo. Muito frio. A puxada natural você vai ter um índice de aproveitamento de rainhas muito baixo. Então eu não indico a você fazer o processo de eliminação das rainhas com puxada natural de novas, porque isso vai ter que acontecer em pleno inverno. E as rainhas vão sentir muito a puxada, Thiago. Muito. Eu sugiro a você entrar realmente com a compra de rainhas, a substituição dentro do manejo pré-safra, como manda o método correto de manejo, dentro do método Companhia da Abelha, para você ter aí um sucesso adequado de rainhas novas em enxames populosos para a produção de mel. O João Batista está perguntando aqui, ele é até seu fã, professor incondicional. Ele diz que se tiver várias rainhas em gaiolas, ele pode deixar em uma colmeia enquanto prepara as visões? Não compreendi a pergunta. Repete a pergunta para me situar. Várias rainhas engaioladas, ele certo. pode deixar em uma colmeia só enquanto ele prepara a divisão das Se ela tiver órfã, pode. Agora, se ela tiver com a rainha solta, não dá para fazer isso não. Você pode pegar ali, você recebeu, por exemplo, vamos supor que você recebeu lá de um produtor de rainha 30 rainhas, tudo engaiolado, tá? E você vai ainda proceder à divisão dela daqui 3, 4, 5 dias. Então prepara um banco de rainhas improvisado, no apiário mesmo. Você vai pegar uma colmeia ninho, retirar a rainha dela, tá? Guardar numa gaiola também, ela pode ser mais uma rainha naquela gaiola, né? E aí você vai pegar aquelas 30 rainhas e introduzir naquela colmeia que está órfã, para as abelhas manterem o quê? Manterem aquelas rainhas vivas. Elas não vão brigar entre elas, porque as rainhas não vão ter contato entre elas. E as abelhas nutrizes vão proceder à alimentação daquelas 30 rainhas. Aí você tem que manter xarope e água com açúcar e promotor de crescimento para ela produzir muita geleia real. Tá bom? Aí dá certo. E o Luciano de Marco pergunta pra gente, quanto tempo eu devo esperar para soltar a rainha nova da gaiola de introdução? Você não vai soltar a rainha, não é você que solta a rainha. Quem solta a rainha é as abelhas. Você vai estabelecer a introdução da gaiola, a rainha vai estar presa na gaiola, vai ter uma pasta Candy, que é uma pasta à base de açúcar de confeiteiro, que as abelhas vão roer aquela pasta para poder libertar a rainha. Se você libertar a rainha, elas vão recusar a rainha. A rainha tem que ser recebida com júbilo, com realeza. Está chegando uma rainha. Então ela tem que ser recebida como? Com pompa, com glória. Né? E isso aí ela vai ser libertada ali da gaiola e vai ser recebida com esse júbilo, com essa pompa. E emendando aqui, a Patrícia Tibo, não, Sebastião, tá em nome da Patrícia aqui. Ele é de Laranjeiras, Bahia, e ele queria saber se pode fazer a troca de rainha pelo método natural. E qual o mês mais adequado lá para a região sudeste da Bahia? Você pode fazer, o método natural deve ser a eliminação da rainha e deixar que ela puxe uma rainha nova. Você pode fazer. Agora é aquilo que a gente já comentou aqui, inclusive na live aqui, né? Tá até na anterior, porque temos aí agora live A e live B, viu, pessoal? Lá na live A, a gente comentou a respeito aí do fato de você optar pela puxada natural da rainha, mas que não vai ser uma rainha necessariamente melhorada.
Então você tem que cogitar essa questão aí. Eu optaria pela introdução de rainha. Você simplesmente eliminar a rainha e deixar que elas puxem outra rainha, uma colmeia que te deu pouco mel, você eliminou a rainha, muito provavelmente aquela puxada natural da rainha de uma colmeia que produziu pouco mel, vai multiplicar uma genética que continua produzindo pouco mel. Você trocou alhos por bugalhos. Que vantagem que você fez? Então você tem que pautar na alta produtividade. E a pauta para alta produtividade, ela tem que acontecer a partir dos 3 manejos. Troca de favo velho, alimentação rica e balanceada, rainha esgotada por nova, melhorada e selecionada. O Alexandro, ele fala assim, se eu não tenho rainha nova para repor, é vantagem eliminar a rainha velha para que as abelhas produzem nova rainha ou deixa a rainha velha? Se você não tem a rainha de jeito nenhum, não conseguiu a rainha com ninguém para poder estabelecer a troca para você, então melhor eliminar a rainha velha e colocar para produzir uma nova do que manter uma velha. Né? Agora, não pense você que você vai ter um aumento de produtividade considerável, porque não vai ter. Então eu vejo que os apicultores ainda têm muita resistência para trocar a rainha. Se você fizer um planejamento de troca de rainhas, fazer o contato com os produtores de rainha, estabelecer um pedido com antecedência, você tem rainha na sua mão, sim. Não tem por que você ficar sem rainha, não. Ah, porque eu não consegui de jeito nenhum. Então você não estabeleceu um planejamento adequado. Porque se estabelecer um planejamento dentro do método, você vai ter rainha na sua mão. Tá bom? O Edson da Silva, ele traz uma pergunta, tanto quanto curiosa. Ele pergunta se a rainha ferroa. A rainha ferroa. Muito. A rainha ferroa, meu amigo, e o ferrão dela é 3 vezes maior que de uma operária comum. Que isso? Só que o ferrão dela não é serrilhado, igual da apis, igual da abelha normal, da abelha operária. A abelha operária, o ferrão dela é flechado, tem serrilhas. Por isso que ela perde o ferrão, que ele entra para dentro da pele e a abelha não consegue desgrudar da pele. O ferrão da rainha não, o ferrão da rainha é liso. E ele é 3 vezes maior que de uma operária normal. Então ela ferroa e volta ao ferrão. É uma ferroada similar de um marimbondo cavalo. Dolorido, dói muito, tá? Mas ela ferroa. Então ela não morre. Não morre, ela não perde o ferrão dela. Interessante, hein? Ela ferrou e não morre. E quando é que ela usa o ferrão na maioria das vezes? Contra outra rainha, quando uma outra rainha invade a colmeia. E existe isso? Existe. Existe às vezes microenxames que estão no meio do mato, e aí eles invadem uma colmeia, achando que ali não tem rainha. E ali está entrando uma rainha de um microenxame e uma colmeia que já tem rainha. As duas vão degladiar e uma vai utilizar o ferrão na outra para poder matar aquela outra rainha. Né? Aquela que morrer, ela perdeu o trono, e aquela que sobreviveu, que saiu viva daquela briga, vai reinar no ambiente ali. Interessante. É muito bacana. E o Leandro Martins, ele pergunta pra gente, professor, o que você tem a dizer sobre rainhas inseminadas artificialmente? Você recomenda a aquisição delas como matrizes? E quais melhores fornecedores? Você sabe o que é o bom da rainha inseminada? Da rainha que passou por um processo de inseminação? É que o sêmen que vai ser utilizado para a fecundação da rainha no processo de inseminação, ele é um sêmen de um zangão que também é selecionado. A gente não pode esquecer que o zangão, ele é partenogênico. O que é um zangão partenogênico? Ele é filho só da mãe. O zangão não tem pai. A rainha, quando bota o ovo, aquele ovo que vai originar o zangão, ele não foi fecundado. E mesmo não tendo sido fecundado, ele vai entrar em segmentação celular, em reprodução celular, e daquele ovo vai dar origem ao zangão. O zangão, por isso, carrega 100% dos genes da mãe. A turma que trabalha com melhoramento genético muito especializado, é o caso do pessoal, por exemplo, da USP Ribeirão Preto, lá da faculdade lá de genética de Ribeirão Preto, eles trabalham com processo de melhoramento genético de zangões. Então eles pegam as rainhas campeãs e colocam aquelas rainhas para produzir muito zangão. Se o zangão carrega 100% da carga genética da mãe, ele vai carregar aquele gene todo de alta produtividade com ele. Então aí eles conseguem, através do inseminador, coletar sêmen do zangão campeão, juntar ali 15, 16 sêmens de 15, 16 zangões diferentes, constituir uma mistura para fazer a fecundação daquela rainha campeã.
é zangão campeão fecundando a rainha campeã. O trabalho hoje que eu recomendo é da USP Ribeirão Preto. É o pessoal lá de Pindamonhangaba que também faz. Tem muita gente boa trabalhando aí com inseminação no Brasil. Não é barata a rainha, mas é a rainha campeoníssima. Não tem rainha melhor. Hoje você deve pagar na faixa aí de uns 200 a 250 reais a rainha dessa. Mas compensa. Porque a produtividade Vale a pena, né? é campeã. Imaginar não. Luciano de Marco Filho, ele pergunta assim: numa colmeia, para obter o enxame de 150 a 200 mil abelhas, a rainha ela pode botar só no ninho ou tem que botar no ninho sobre ninho? Você chegar a 150, 200 mil abelhas, ela vai chegar nesse número no final da safra. Ela não vai iniciar a safra com esse número. Ela vai iniciar a safra com o número de 80 a 100 mil abelhas. Aí é Cuidado para você não confundir os números. Você vai trabalhar ninho e sobreninho no sistema Desmarrais de crescimento de colmeias. Ela vai botar numa quantidade de 14 a 19 favos de filhote e vai iniciar a safra de mel com 80 a 100 mil abelhas. Aí vai começar a safra. Você vai colocar as 3 primeiras melgueiras, depois a 4ª, a 5ª, a 6ª, tantas quantas ela der conta de encher. Ela vai chegar lá ao final da safra, 3, 4 meses depois, com o número de 150 a 200 mil abelhas. Mas não é iniciar a safra com esse número. Cuidado para você não confundir o meio de campo. Trabalhar ninho e sobreninho no sistema Desmarrais, 14 a 19 favos de filhote, com a rainha botando. E muito importante para chegar iniciar a corada com esse número de abelha, é fazer o manejo de forma correta. O manejo de pré-safra, né, Thiago? Justamente. Qual que é o manejo correto? Troca de rainha, troca de favo velho, né? Alimentação correta. Não adianta, como o Arminio falou anteriormente, colocar alimentador peito de cano de forma improvisada. Isso vai deixar a desejar. E lá no final da safra você vai ver que fez toda a diferença não ter feito o manejo de forma correta. Então é muito importante se atentar a isso. Esses 3 pontos aí da perfeição, né? Alimentação, a troca de favo velho e a rainha. Isso aí. E o Luciano emenda aqui: a rainha tá botando aos montes, tá no meio daquela safra, como é que ele faz para evitar que a rainha faça postura na melgueira? Telescolhedora. Você vai trabalhar ali ninho e sobreninho. Você preparou a colmeia dentro de todo o manejo pré-safra, alimentando maio e junho, ela construiu todo o ninho, construiu o sobreninho, está ali 14 a 19 favos de filhote, iniciou a safra de mel. Você chega ali às 2 primeiras melgueiras e espera um prazo de 10 dias. Você vai encontrar no final de 10 dias um número entre 10 e 20% das colmeias que a rainha vai começar a querer subir para as melgueiras. Aqueles 10 a 20% de melgueiras são aquelas colmeias que você vai colocar a telescolhedora. Então a telescolhedora é que vai impedir a subida da rainha. Então é fundamental, viu, Thiago, ele consorciar todo esse trabalho, alimentação, crescimento, ninho e sobreninho, sistema Desmarrais, colocação de telescolhedora naquelas colmeias que ele observar que a rainha está subindo, para ele poder fazer um controle adequado e a rainha não desarborar onde precisa armazenar mel.